As novas regras para solicitar a aposentadoria no Instituto Nacional do Seguro Social já estão valendo. Nós convidamos o especialista em direito previdenciário, Washington Barbosa, para explicar melhor para a gente como vai funcionar, né, Washington, a partir de agora, este ano de 2025. Seja muito bem-vindo ao Jornal da Manhã. O que significa essa regra de transição? Como que ela funciona na prática? Quem mais é que vai ser impactado com essa mudança? Agora será então mais difícil se aposentar? Bom dia, Soraya. Bom dia aos nossos telespectadores. Sempre bom estar aqui na Jovem Pan e no Jornal da Manhã. Veja, o primeiro ponto que nós temos que deixar claro é quem tem direito à regra de transição. Somente quem estava inscrito no sistema até 13 de novembro de 2019. Então, se você tiver contribuído até novembro de 2019, você tem direito a essa chamada regra de transição. E realmente, Soraya, vai ficar um pouco mais difícil. O que é uma regra de transição? Ela, como o próprio nome diz, ela faz a transição pouco a pouco entre o modelo em vigor para o modelo aprovado na reforma. Lembra que na reforma a mulher tem que ter 62 anos de idade e pelo menos 15 anos de contribuição. E o homem tem que ter 65 anos de idade e pelo menos 20 anos de contribuição. As regras, Soraya, elas vão fazendo aos poucos chegar nesse valor. E aí nós temos a regra de pontos, né, que vai aumentando a cada ano, e nós temos também a regra da idade mais tempo de contribuição, que vai também aumentando a cada ano. Washington, essas mudanças nas regras estão sendo cada vez mais evidentes, né, em muitos países, não só aqui no Brasil. O que seria necessário para a gente realmente começar a mudar esse cenário? Porque o déficit é cada vez maior em relação à Previdência, o governo sempre reclama em relação a isso independente da gestão que é feita, e realmente a gente vê, né, a aposentadoria ficando cada vez mais distante. Você tem toda a razão, David, um prazer estar aqui com você também, bom dia. Mas olha, gente, o seguinte, a Previdência, a gente tem que ter na cabeça que a Previdência ela é um custo, e sempre vai ser um custo, tá? Então o governo sempre vai ter que arcar com um pouco mais do que o próprio cidadão. Hoje, o nosso modelo de Previdência, ele considera a contribuição do trabalhador, a contribuição do empregador, ou do contratante, e a contribuição do governo. Essas três juntas. Agora, você falou muito bem, David, que assim, nós temos um problema crônico de déficit na Previdência. E qual é o grande problema disso? É o chamado regime de repartição simples. Não quero complicar aqui tecnicamente, mas assim, de uma maneira bem fácil, bem simples, este modelo, o que é que ele leva em consideração? Olha, eu que trabalho hoje, contribuo para pagar quem está aposentado, na expectativa de que quando eu aposentar, alguém contribua para mim. Essa é a lógica, tá? Mas o que é que está acontecendo? Cada vez tem menos filhos. As famílias cada vez têm menos filhos, né? Eu sempre falo, olha, minha avó, mãe do papai, teve 23 filhos vivos, né? Eu tenho 3 porque eu tenho trigêmeos, mas a média das pessoas mais ou menos da minha idade tem 1, 2 filhos por família. Então, veja, menos gente nasce, menos gente vai começar a trabalhar e vai diminuir o valor da contribuição. Ainda, nós temos um outro ponto. O modelo de trabalho foi muito alterado. Antigamente, nós tínhamos aquela coisa padrão, né? Altos investimentos em equipamentos por parte do empreendedor e utilização de mão de obra em massa. Hoje, o que é que nós temos? Várias outras formas de emprego. Né? Muito provavelmente vocês, jornalistas, pessoas que trabalham na redação, não têm um vínculo formal de emprego, mas têm a sua própria empresa que presta serviço para a emissora. Várias outras formas também foram feitas. Então, veja, ou muda esse modelo de repartição simples, ou não adianta, David. É déficit em cima de déficit.
Agora, Washington, só uma dúvida. Essas novas regras podem impactar também o valor a receber? Como que as pessoas já podem, de repente, até se planejar, né, para tentar evitar essas perdas? Ótima pergunta, Soraya. Me permita até só falar antes das duas regras que foram alteradas agora, porque essas regras alteram a cada janeiro, tá? Desde 2019. Então vamos lá. A regra de pontos, que é o quê? Você soma a tua idade com o teu tempo de contribuição. Soma os dois, dá uma quantidade de pontos. Para as mulheres, são exigidos 92 pontos a partir agora de janeiro. No ano passado era 91, tá? Então, todo ano aumenta um. Para os homens, né, vai se exigir 102 pontos. Lembra, gente? Tempo de contribuição, mais idade, soma os dois, tem de dar para o homem pelo menos 102 anos, 102 pontos, né? Então, essa é uma das regras. A outra é da idade, que também a idade foi crescendo pouco a pouco desde 2019. E como é que ela está hoje, né, a partir desse janeiro? Para as mulheres, elas têm de ter pelo menos 59 anos de idade e os homens têm de ter ali pelo menos 64 anos de idade. Essas são as duas regras. Você me perguntou, Soraya, e é muito importante o telespectador prestar atenção nisso. Isso influencia no valor da tua aposentadoria? Sim, influencia. Eu dizia antes, né? Nós dizíamos que trabalhamos na área, que antigamente você dizia quando você vai se aposentar. Agora você diz como você vai se aposentar. Porque, dependendo do tempo, dependendo do valor da contribuição, dependendo da quantidade de pontos, dependendo da idade, o valor do teu benefício pode ser alterado. Então, prestem atenção, antes de tomar a decisão de se aposentar, sempre procure um especialista de sua confiança para que ele possa te orientar a melhor forma, quando que você vai ganhar mais o teu tão esperado benefício. Agora, nossos comentaristas também vão fazer perguntas a respeito do tema, começando pela pergunta de Sérgio Zagarino. Bom dia, doutor. Parabéns pela explanação. E eu percebo que, na verdade, a reforma da Previdência ela se fez necessária em razão, principalmente, do aumento da expectativa de vida do brasileiro. Basicamente, ela não ia se sustentar. E a pergunta que eu faço é, você acredita que essa regra de transição, ela, por mais que, aparentemente, ela acabe deixando um ar de redução de alguma espécie de direito adquirido, a população, ela, na verdade, não teria que ter mais conhecimento acerca da necessidade dessa redução, dessa transição por parte do governo? Porque o que eu percebo, até para você entender essa pergunta, muita gente reclama de eu estou trabalhando pra caramba e eu vou me aposentar ganhando pouco, ou então vai ter um fator de redução. Você não acha que falta uma comunicação melhor para explicar esse cenário que você pontuou, essa própria transição, o aumento da expectativa de vida, a necessidade de mais pessoas trabalharem por mais tempo, porque hoje também nossa população é mais velha? Sérgio, ótima pergunta, bom dia, obrigado, foi realmente bem interessante. Veja, gente, um dos pontos, você tem toda a razão, diz respeito à alteração na expectativa de vida. Nós estamos vivendo mais, né? Estamos vivendo mais. Minha mãe, por exemplo, se aposentou com 60 anos de idade, está com 82, firme e forte, graças a Deus, e está recebendo por 20 anos, né, 22 anos a sua aposentadoria. E veja, ela contribuiu ali por 20 e poucos. Então, realmente, esse é um ponto, Sérgio, você colocou muito bem. E você coloca um outro ponto também muito importante, que é o conhecimento. Realmente, o Brasil, ele não tem essa cultura previdenciária. Ele não tem essa cultura de pensar no futuro. Não é também só culpa do brasileiro, porque assim, nós fomos acostumados a regimes de alta inflação, de hiperinflação, que não adianta, você não conseguia planejar nem a semana que vem, quanto mais a tua aposentadoria daqui a vários anos, tá? Hoje, isso tem mudado. Então, Sérgio, você tem muita razão quando diz, é necessário, tanto do governo,
quanto de nós, advogados e advogadas, quanto da própria sociedade, das escolas, das universidades, passar um pouco mais de cultura previdenciária, para que as pessoas possam se preparar. E me permita, Sérgio, é muito importante a gente saber que o INSS, né, como a gente comumente chama, a contribuição para o INSS não é só para a sua aposentadoria. Ela cobre também, Deus o livre, você pegou uma doença e ficou afastado do trabalho, você vai receber o teu benefício, né? Você vai receber ali um salário. Se você ficou incapacitado, não pode mais trabalhar, você vai receber um salário, mesmo sem fazer mais nada. E também, se você, Deus o livre, vier a falecer, os seus dependentes não vão ficar desamparados. Então, essas orientações todas, Sérgio, você tem razão, e até desculpa eu estar me alongando na resposta, mas você tem muita razão nessas tuas ponderações. Até muito obrigado pela pergunta. Bom dia, doutor. Prazer falar com o senhor. Uma dúvida que me fica aqui, muitas pessoas dizem que ainda no sistema judiciário um aposentado vale por 18 aposentados do sistema comum e que no militar um aposentado vale por 7 aposentados. Faz sentido essa afirmação? Eu até não faria, bom dia, desculpa você não falou o nome, mas obrigado pela pergunta, mas assim, eu nem falaria só judiciário, tá? O servidor público, ele tem um regime de aposentadoria diferente. A gente chama de RPPS, Regime Próprio de Previdência Social. Nós, a iniciativa privada, a gente contribui para o RGPS, Regime Geral de Previdência Social, que a gente chama de INSS. Mas vamos lá, esse regime ele é diferente por algumas coisas. Por exemplo, se você ganha ali na iniciativa privada, se você está ganhando um altíssimo salário de 30, 40 mil reais, você não contribui sobre esse valor todo. Você contribui somente até o teto da Previdência, que agora vai ser elevado também, vai chegar a algo em torno de 8 mil reais. Os outros 32, né, para chegar a 40, você não contribui. O servidor público, ao contrário, contribui em cima de toda a sua remuneração. Se ele ganhar o teto do servidor público, que é hoje 44 mil reais, ele vai contribuir em cima de 44 mil reais. Essa é uma primeira diferença, tá? Que nós temos em relação a isso. E uma outra diferença diz respeito às alíquotas de contribuição, o valor que é descontado do seu contra-cheque. Na iniciativa privada, esse valor vai de 7,5% até 14%, dependendo da faixa de remuneração que você recebe. No serviço público, ele vai de 7,5% a 22%. Tá? Então, isso, vamos dizer assim, é um dos fatores de o modelo de aposentadoria ser diferente. Agora, o que é que a reforma da Previdência fez? Tá? A reforma da Previdência, ela equiparou os dois regimes, ou seja, a mesma metodologia de cálculo que é feita para a iniciativa privada, agora também é feita para os servidores públicos. Washington, mas eu vejo pessoas se aposentando com muito mais. São pessoas que já estavam no sistema. Tá? Mas, por exemplo, se um juiz, você se referiu ao judiciário, se um juiz tomar posse hoje como juiz, ele vai ganhar ali em torno de 30 e poucos mil reais, tá? 34, eu acho, mil reais. Ele vai ganhar esse valor, mas a aposentadoria dele vai ficar limitada, igual à iniciativa privada, até 8 mil reais, que é hoje o teto. E você também falou, por último, nos militares. Realmente, os militares, aí a gente daria até um programa para falar, eu já estou falando demais, mas assim, os militares, eles não têm um regime de previdência. Isso não é uma jabuticaba, gente. Isso acontece no mundo inteiro, não é só no Brasil. Eles não contribuem para a previdência, porque eles têm um sistema de proteção social. Agora, realmente eles custam bem mais? Realmente é necessário fazer alguns ajustes? Sim, é necessário.
Agora, Washington, para a gente encerrar, o que as pessoas podem fazer para verificar a sua situação atual, né? Saber quando elas vão poder se aposentar? O INSS, de repente, oferece ferramentas ou canais para esse tipo de serviço? Perfeito, Soraya. Hoje, isso tudo está sendo feito de maneira automática, de maneira eletrônica. Se você tiver o aplicativozinho ou entrar no site, que é o site Meu INSS, tá? Então, se você entra lá, Meu INSS, ou baixa no seu celular, nas lojas, né, Apple Store ou Google Store, você pegar e baixar o aplicativo, você vai ter todas as informações. E uma das informações que você vai ter é uma calculadora, que ele chama de simulação de aposentadoria. Então, você entrando lá, vai ter uma simulação da tua aposentadoria pela regra permanente, pela regra de pontos, pela regra de idade e contribuição, pela regra do pedágio, e ela vai dizer quanto tempo falta, tá? Tanto de idade quanto de contribuição, e vai dar uma expectativa de valor do benefício. Tá? Isso aí o próprio sistema já faz de maneira bem simples, tá? Agora, mais uma vez eu insisto. Antigamente a gente falava quando você vai se aposentar. Hoje a gente fala como você vai se aposentar. Então, mesmo com essa simulação, ela é um parâmetro para você. Tá? Um parâmetro. Mas é muito importante que você analise isso com um especialista ou uma especialista de sua confiança. Porque às vezes a gente pode pensar, poxa, aqui eu me aposento mais rápido. Mas às vezes, Soraya, se você contribuir por mais 6 meses, por mais 1 ano, tua aposentadoria vai ficar maior. Ah, Washington, mas vai ficar ali R$200 maior. É muito pouco. Calma. Lembre que você vai ficar aposentado em vida, vai receber a aposentadoria em vida e depois você vai receber, a sua mulher, geralmente os homens morrem mais cedo, né? A sua mulher vai receber ainda a pensão. Então, veja, pegue 100, R$200, multiplique por 13 e multiplique por esses anos todos, que você vai receber, que a sua mulher, seus dependentes vão receber. Tá? Então, muita atenção nessa hora, isso é o mais importante. Sim, pode fazer a diferença a longo prazo. Conversamos com um especialista em direito previdenciário, Washington Barbosa, para a gente conseguir entender um pouco, né, do que muda agora com as regras da Previdência para aposentadoria, tema que a gente ficaria aqui conversando um dia inteiro, cheio de dúvidas e esclarecimentos, mas obrigada pela sua participação, a gentileza de nos atender. Até uma próxima. Eu que agradeço, Soraya. E pode chamar, eu fico o dia inteiro, sem problema. Um ótimo final de semana. Obrigada.